Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aí pra gente seguir com nossa linha de raciocínio, né? Então, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha e que essa mensagem possa abençoar a sua vida, tá bom? Deixa os comentários, né? No último vídeo aí teve alguns comentários, agradeço por quem participou, para quem se inscreveu, para quem compartilhou e para quem deu like aí. E que Deus abençoe a sua vida, multiplique e que outras vidas possam ser alcançadas através dessa mensagem, tá bom? Hoje vamos falar sobre o poder da confissão, o risco do sigilo, e como isso é prejudicial para a nossa vida, para o nosso crescimento. E essa clareza é importante para a gente poder avançar. Então vamos começar a falar sobre o sigilo. E como isso é prejudicial, como o inimigo ele utiliza disso para nos escravizar, né? Então o sigilo, o segredo, a ocultação, a mentira, elas são ferramentas que o inimigo utiliza para poder nos escravizar, né? De forma espiritual e emocional. E vamos aprender aqui que isso é muito perigoso. O inimigo utiliza como uma arma, como uma ferramenta para escravizar a pessoa. Olha como isso é esclarecedor. Aí seja por vergonha, por medo, por orgulho, que a pessoa não se expressa, não traz à luz. E vamos aprender aqui. Hoje também vai ser um pouco extenso, mas talvez eu corte, divida, né, o vídeo para não ficar muito grande. O poder que tem a confissão, como isso é libertador, como isso faz parte do processo. A gente falou que primeiro é você reconhecer, ter clareza, depois de assumir a responsabilidade, e quando a gente assume a responsabilidade, a gente tem a clareza e a facilidade para confessar. Então, hoje é sobre como a gente consegue quebrar esse ciclo do sigilo, do silêncio. Primeiro é a clareza mental sobre a necessidade, né, que tem de se expressar, o quanto isso já te prejudicou, o como isso traz uma culpa para você, o quanto isso traz angústia. O sigilo, a mentira, a ocultação traz culpa, vergonha. E você precisa entender isso. Você precisa quebrar o ciclo do silêncio através da confissão, para você ter paz. Porque o sigilo de um erro, de um pecado, ele traz vergonha e traz dor. E isso não é diferente na pornografia. Quantas vezes você esconde, mas vamos aprender aqui a necessidade de confessar, de pedir ajuda, apoio e para quem confessar. Vamos aprender esse processo? Eu fiz uma pequena introdução aqui e eu fiz questão de iniciar falando sobre o sigilo, como o inimigo utiliza disso, escravizando muitas pessoas. Muitas pessoas. Por conta da vergonha, do medo, da autoimagem. E a gente vai entender o poder transformador da confissão, tá bom? Olha, quando a gente fala de confissão, estamos falando de dois sentidos. Ele tem duas vertentes. Olha, a gente está falando sobre a confissão vertical, nosso relacionamento com Deus, da nossa confissão para Deus, e também há uma necessidade da confissão horizontal, que a gente trata o nosso pecado para aquelas pessoas que foram afetadas pelas nossas ações, que é as outras pessoas. É necessário ser feito, tanto para Deus como para o cônjuge, alguém próximo a você. Isso é fundamental para o processo da cura, da libertação, da sua liberdade contra a pornografia. Olha, se você seguir esses passos que eu estou te falando, entenda que vai ser crucial para a sua libertação, algo que muitas vezes você achou que já fez de tudo para sair dessa. E a confissão é um dos passos para a liberdade e muitas vezes você não fez. Então, dicas valiosas que você precisa entender, compreender, né? No caso, ouvir, compreender e praticar. Olha a sequência. Ouvir, compreender e praticar. A Bíblia diz que isso é
a pessoa prudente. O insensato, ele ouve e não pratica. E o prudente, ele consegue ouvir, compreender e praticar. Então ouça, compreenda e pratique. Você está no caminho certo. Claro que entenda que durante o processo da sua libertação, existem erros. O vício em pornografia, ele não consegue sair assim de imediato. É um processo gigantesco para ser liberto. É um processo árduo. Então seja gentil no processo. Não desanimem. Me acompanhem todos os sábados. Infelizmente eu não consigo gravar vídeo todos os dias. Abrindo esse parênteses aqui. Mas eu, pelo menos uma vez na semana, eu vou gravar ferramentas, técnicas para poder te ajudar nesse processo. E essas coisas que eu falei aqui já, compreenda que é necessário a autoanálise e a compreensão, é necessário a tomada da responsabilidade, e o outro passo importante é a confissão. Ela é transformadora. A confissão nos transforma. Ela mostra que estamos decididos a mudar. Ela mostra o nosso estado de arrependimento. Quando alguém ali confessa, é porque realmente ele está arrependido, ele quer mudar de vida. E muitas vezes você já se questionou, que já fez de tudo e não saiu dessa situação. Mas esse já fez de tudo, muitas vezes é porque sua mente não está tendo clareza suficiente o que é tudo. E o que é tudo que você acha que é, não é. Porque a confissão é um dos passos para a libertação. Compartilhar algo, criamos espaço para o autoconhecimento e o fortalecimento das relações. Na confissão é uma forma de assumir a responsabilidade pelo nosso comportamento e o desejo de mudar. Satanás usa o sigilo para escravizar e Deus utiliza a verdade e a confissão para transformar. Grave aí. Satanás utiliza o sigilo para escravizar. Deus utiliza a verdade e a confissão para transformar, para a liberdade. E o que acontece quando nós não confessamos? Olha, quando não confessamos, algumas consequências. E as consequências são espirituais, emocionais e relacional. Nessas três esferas, sofremos consequências no reino espiritual, no reino emocional, no âmbito emocional e no âmbito relacional. O que acontece de eu não confessar que eu estou preso à pornografia? O que isso pode acarretar? Então, esses três âmbitos a gente já tem que ter ciência, clareza que vai ser afetada, que é a vida espiritual, o emocional e a vida relacional. Nossos relacionamentos com as outras pessoas são afetados, de fato. Tenha clareza disso. Abordar 5 aspectos. 5. Olha, primeiro, o sentimento de culpa e vergonha. Tem um peso emocional. Gera uma vergonha e um afastamento. Quando a pessoa está presa à pornografia e ela não traz à tona a confissão, não pede ajuda, não explica a situação, ela tem um peso emocional. Ela se sente vergonha e ela se sente culpada. E é assim que a pessoa se sente culpada, envergonhada, e muitas vezes ela não confessa por conta disso. Olha o que diz lá, Salmos 38, versículo 4. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excede as minhas forças. Quando não confessamos, aquele erro, aquele ato, ele se torna um fardo pesado para nós. Então o primeiro aspecto é um fardo pesado. Olha, isso também gera um distanciamento de Deus. O pecado não confessado enfraquece o nosso relacionamento com Deus. Isaías 59, 2. Assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
a pornografia, ela nos distancia de Deus também. É algo que a gente não pode tomar como algo habitual, comum, algo rotineiro, algo que já faz parte da nossa vida e que a gente não consegue se libertar. Ela é prejudicial, ela afeta a nossa comunhão com Deus. E além de afetar a nossa comunhão com Deus, ela também, ela não permite que avançamos espiritualmente. Existe uma falta de prosperidade espiritual. Lá em Provérbios 28, 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Vamos considerar que esse é o prosperar espiritual. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Eu não quero deixar aqui um fardo pesado, porque, na verdade, você em confessar, você está no caminho da libertação para o abandono. Porque, como eu falei lá no início, a pornografia, ela é um pecado que para sair dá trabalho. É um caminho árduo. Quantas vezes, vamos aprender um pouco mais na frente, você já disse para você mesmo que seria a última vez. E não conseguiu. E vamos entender nos próximos vídeos por que isso acontece. O que acontece na nossa mente, o que está por trás disso, o que foi afetado. Nosso sistema de recompensa foi alterado. Muitas coisas foram alteradas na nossa mente e a gente não compreendeu. Apenas estávamos, assistindo e não compreendemos que o quanto isso é prejudicial para o nosso cérebro. E é por isso que é tão difícil a saída. Cada vez mais você sente a necessidade de sentir altos prazeres, E lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. É nos próximos vídeos que vamos começar a tratar, entrar mais nesses assuntos do efeito da pornografia no cérebro. Vamos entender como a gente consegue lidar melhor com isso, como a gente consegue desviar esse ciclo vicioso, como quebrar isso aí. É importante você estar me acompanhando. Chame amigos para poder estar acompanhando esse canal, que vai ser um canal de bênção para você. Você que está há anos tentando sair, não consegue, não tem clareza, e eu quero te passar coisas fundamentais para você ser vitorioso nesse item. Quarto passo é que ele aumenta a tentação. Nesse ponto que também eu quero estender a minha fala. O esconder pode nos levar a continuar errando, pecando. Por quê?